Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vim conversar com vocês sobre o que o medo pode fazer, né? O medo ele te paralisa. O medo ele vai te paralisar a ponto de tipo, mas e se não der certo? E se o que eu tô pensando fazer não der certo? Aí é que tá. A pessoa paralisa. A pessoa não faz mais nada, né? Por quê? Porque o medo é maior do que tudo. Então o medo ele vai te paralisar. E aqui nós estamos falando de pessoas que realmente têm a intenção de fazer alguma coisa, né? Que têm a intenção de mudar alguma coisa. Porque para aquelas pessoas que estão satisfeitas da forma que estão, tá tudo bem, tá tudo, né? Ninguém tem nada a ver com isso. Cada um fica satisfeito da forma que vive. Aqui eu tô vindo falar para as pessoas que às vezes até querem no fundo, elas querem uma mudança, só que o medo é maior. Então acaba por não fazer. Só que o tempo é cruel, gente. O tempo é muito cruel. Como já falava o Cazuza, o tempo não para, né? E o que você não faz agora, pode ser que lá na frente, não é que não tenha mais tempo de não fazer. Sempre existe tempo, é o que eu sempre falo. A cada amanhecer é um novo dia. É uma nova oportunidade que Deus está te dando para você fazer melhor, para você fazer melhor do que ontem, para você fazer acontecer, né? Ai, caramba, sujei tudo. Então, tem muita gente que quer mudanças, né? Que não está satisfeito, né? Voltamos para falar da nossa zona de conforto. Não está satisfeito com a sua zona de conforto, porque você está satisfeito com a tua zona de conforto. Não tem nada a ver, não tem nada com isso, ninguém tem nada com isso, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, mas também tem aquelas pessoas que não estão satisfeitas na sua zona de conforto e querem mudar. E para essas pessoas que eu vim falar hoje, não deixa o medo paralisar vocês, gente. Não deixa. Por quê? Porque se vocês não fazem, se vocês não fizerem, né, o que vocês têm vontade de fazer, se não arriscar, vocês nunca vão poder saber se daria certo ou não. Porque você não tentou, né? Você pode pensar assim, pô, mas eu tenho quase tudo contra pra não dar certo, pra dar errado. Eu tenho 99%, eu acredito que 99% de chances de não dar certo, mas tem 1% de dar. Então é nesses 1% aí que você vai se agarrar, não é? Por quê? Porque não existe, eu particularmente, eu acredito que assim, tudo que a gente vai tentar fazer, tudo que a gente idealiza fazer, existe 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Mas eu não acredito em 100% de chance de dar errado ou de 100% de chance de dar certo, né? Então, vamos apostar, vamos acreditar naquela porcentagem ali de dar certo, não é mesmo? Porque senão o medo vai te paralisar, gente. Essa porcentagem às vezes até é ínfima de dar errado, mas esse percentual ínfimo, ele vai te paralisar. Eu tô fazendo aqui um creme belga, como querem chamar, um creme. Eu não tô fazendo um brigadeiro, eu tô fazendo um creme, porque eu preciso dele mais molinho, que vai ser para os bolos e pros copos. Então eu faço ele um pouquinho mais molinhos. E como eu uso chocolate, ele fica um creme belga gourmet, porque eu uso chocolate, né? Porque dizem aí, né, que para se tornar gourmet
precisa levar o chocolate. O meu leva, eu falei isso agora de brincadeira, mas eu nem... né, se é ou se não é, também não importa. Mas eu uso o chocolate porque eu acho que fica mais gostoso. E como eu coloco um pouco de leite e não coloco amido, nem amido e nem farinha, porque não adianta, por mais que falem assim, se você deixa cozinhar, não fica com gosto. Eu acho que sempre fica o gosto quando você faz um creme, que você usa a farinha de trigo ou o amido para engrossar, eu acho que fica com gosto sim. Tá? Fica diferente, até a textura dele fica diferente. Mesmo que você deixe ele cozinhar. Então, o que eu coloquei aqui na panela, né? Só para eu começar a mexer aqui e a gente voltar ao nosso assunto. Eu coloquei uma lata de leite condensado, uma colher bem cheia de cacau em pó, é cacau mesmo, é cacau em pó, não é chocolate 50%. 2 caixinhas de creme de leite. E agora eu tô colocando a mesma medida de leite da lata do leite condensado. E quando ele já estiver engrossando, eu vou colocar meio de chocolate meio amargo, tá? Então vamos lá. Agora eu vou ligar aqui o fogo alto sempre, para não ficar aquele creme puxa, né? Sempre cuidando dos cantinhos, para os cantinhos não queimarem. Aqui no meu fogo, ele é elétrico, é uma placa. Eu uso sempre na temperatura 8, tanto faz. Ou branco ou preto, eu sempre uso na temperatura aqui no número 8, tá? Então, é sobre isso que eu vim falar, sobre o medo, ele é paralisante. Então, se você tem intenção de fazer alguma coisa, de mudar alguma coisa nessa vida, se você não está satisfeito, alguma coisa você quer mudar e sempre bate, né, aquele receio, né? Não vem dizer que que o novo, ele faz a gente ter medo, sim. Só que o importante é não deixar esse seu medo te paralisar. E aí você colocar na ponta do lápis, né? O que você tá a fim de fazer, o que você tá querendo fazer, colocar numa balança quais são as coisas que você vai ter que abdicar, quais são as coisas que você precisa fazer, quais são as ações que você precisa tomar, e com aquelas ações, o que pode acontecer, que coisas você vai ter que abdicar, porque não adianta, por mais que falem que não, tem certas atitudes na nossa vida que quando a gente toma uma decisão, a gente sabe que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. O último vídeo que eu fiz aqui pra vocês, estava lavando aqui a casa de banho e estava falando sobre concurso público, né? Até eu vou fazer um vídeo da minha trajetória. E quando eu decidi que eu queria passar no concurso público, gente, eu abri mão também. Eu abri mão de noites de sonos, eu abri mão de repente, acompanhar um pouco mais o crescimento dos meus filhos. Crescimento não, a minha trajetória de saiu o edital do concurso até eu entrar, foi muito pouco tempo. Porque como eles estavam precisando, então assim, foi tudo muito rápido. Então assim, eu não posso nem falar que eu abri mão do crescimento dos meus filhos. Não, porque foi muito rápido, foi coisa assim de menos de um ano. O concurso saiu em 2001 e quando foi em abril de 2002, mais precisamente no dia 2/4 de 2002, eu comecei a trabalhar. Então, assim, para vocês verem que não foi muito tempo, né? Entre a abertura do edital e a posse, né? E eu começar realmente, efetivamente a trabalhar. Mas abri mão de muita coisa, tipo, como eu já falei pra vocês, assim, eu não tinha noção, eu nunca tinha estudado na minha vida direito, e a prova, a maioria foi de direito, eu tive que meter as caras, porque senão eu não ia passar. Então, assim, tudo na nossa vida, quando a gente toma uma decisão, vou fazer tal coisa, coloca na tua decisão que também você vai ter que abrir mão de algumas coisas, porque não existe milagre. E o medo, ele é uma constante, ele vai aparecer. Só que vocês têm que driblar esse medo aí. Porque se não fizer, não vai sair do lugar. Vai continuar no mesmo lugar. Entendeu?
Tem um ditado, uma frase, não sei como é que você pode dizer. Eu vi essa frase de um professor, né? Ele tem até um canal, não vou citar nomes aqui porque eu não sei nem o que pode e o que não pode, então não vou correr o risco de nada, mas ele sempre fala que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então sonha grande, ué. Sonha grande, porque se você vai ter o mesmo trabalho, por que vai sonhar pequeno? Por que você vai se conformar, né? E a abundância já é desde a Bíblia, né? Não existe, já falo e repito e gosto de falar porque pra mim esse é um mantra. Deus não vai te castigar porque você quer ter mais. Deus não vai te castigar por isso, não. Deus não vai te castigar porque você é ambicioso. Desde que essa ambição não prejudique ninguém. Desde que essa ambição não se torne ganância. Ganância sim, ganância Deus pode ter certeza que Deus vai te castigar. E outra coisa, sejam gratos por tudo, por tudo. O que acontece com você, às vezes até acontece uma coisa muito ruim e você pensa assim, poxa, isso aconteceu, caramba, agradeça. Agradeça até aquela coisa ruim que aconteceu, sabe por quê? Porque às vezes aquilo ali ruim aconteceu porque Deus está te alertando, ó, hoje aconteceu isso. Pode ser que daqui a um tempo aconteça 1000 vezes pior e não tenha volta. Hoje voltou. Hoje parece que tá tudo a mesma coisa, mas não. Eu plantei uma sementinha aí no teu coração. Entenda como você quiser, mas abre seu olho. Então, às vezes, as coisas ruins que acontecem, porque nada acontece do nada, gente. Nada acontece sem ter tido alguma participação sua. Pode ter certeza que no fundo, aquilo só aconteceu porque você contribuiu. Não foi do nada. E muitas das vezes, Deus é tão misericordioso que às vezes você faz por onde aquilo lá acontecer, sendo que Deus é tão misericordioso que Deus não vai te punir por aquelas atitudes, porque Ele sabe que você é humano. E como humano, você peca, você erra. Tô colocando aqui agora o chocolate, tá, gente? Pra poder engrossar meu creme. Ele já começou a ferver, então eu botei agora o chocolate pra engrossar. Eu não uso muito, porque como ele é pra copo e pro bolo no pote, se ele ficar muito grosso, depois eu tenho que estar amolecendo com creme de leite, né? E aí eu gasto mais à toa, não tem necessidade. Então eu vou botando e vou vendo o quanto de chocolate já tá bom. Então eu botei aqui, ó, mais da metade desse pacote aqui. Essa barra aqui tem 100 gramas. Eu devo ter botado mais 50 gramas aqui. E eu acho que já vai ser o suficiente. Então, voltando ao nosso assunto, quando alguma coisa acontece com você, que é uma coisa que você não gostou, que não sei o que, pode ter certeza que a tua atitude anterior contribuiu para isso. Eu tenho algumas experiências ruins na minha vida, né? Algumas coisas que aconteceram e que eu me arrependi muito. Porém, quando eu paro para analisar, eu vi que eu contribuí para que aquilo ali acontecesse. Mas Deus foi misericordioso e as consequências não foram piores, porque muitas das coisas que eu fiz, as consequências poderiam ser 1000 vezes piores, mas não foram, graças a Deus. E é por isso que eu sou grata a Deus. Até mesmo pelas coisas que aconteceram de ruim na minha vida, eu sou grata a Deus. Porque eu sei que muitas das vezes aquilo ali podia ter sido 1000 vezes pior. Quando você para de cabeça fria e vai analisar, podia ter sido 1000 vezes pior e não foi, né? Então, a palavra do dia hoje, gente, é gratidão. Sejam gratos por tudo. Aprendam a agradecer até pelo fato de vocês urinarem, né? Por quê? Porque tem muita gente aí que tem problemas no rins e não consegue urinar direito, né? Então, sejam gratos por tudo. Por uma boa noite de sono, pela cama que você tem para dormir, pela alimentação que você tem. Eu estava hoje vendo
sobre gratidão, né? E aí eu tava vendo um vídeo onde a senhora falava que às vezes ela reclamava de tudo. Às vezes ela tinha... A gente fala dando exemplos, né, gente? A gente não fala o que realmente aconteceu porque não interessa a ninguém, mas a gente dá exemplo pra você ver. Por exemplo, ela falou assim: às vezes eu reclamava porque eu não tinha sabão em pó, eu só tinha sabão em pedra para lavar minhas roupas. E aí eu reclamava. E às vezes eu reclamava porque eu só tinha arroz com banana e farinha para comer. E aí ela falou que quando ela começou a agradecer por tudo, porque graças a Deus ela não tinha sabão em pó para lavar roupa, mas ela tinha sabão em pedra, né? Ela não tinha arroz, feijão, carne, né? Mas ela tinha arroz com farinha e banana para comer. Então ela falou o seguinte, que quanto mais você for grato pelas coisas que você tem, mais o universo vai conspirar ao seu favor. Entendeu? Então assim, levem isso a partir de hoje como um mantra. Agradeça por tudo que acontecer, até mesmo nas coisas ruins, agradeça também. Por quê? Porque aquilo ali ruim aconteceu e talvez se vocês fossem analisar, podia ter sido 1000 vezes pior, mas Deus não deixou que fosse pior. Deus só quis que você, preste atenção, hoje aconteceu isso, se você analisar essas suas atitudes há um tempo atrás, aconteceu aquilo, lembra? Lembra? Volta mais um pouquinho no passado. Essas mesmas atitudes levaram a acontecer aquilo outro. Olha, as mesmas atitudes, porque são as mesmas atitudes. As mesmas atitudes, olha só o que aconteceu da última vez. E cuidado, porque se você continuar tendo esse tipo de atitude, pode ser que a próxima, as consequências vão ser fatais. Então, gente, agradeça. Agradeça até pelas coisas erradas que acontecem com você. Analisa por que aquilo ali aconteceu. Analisa e vê que realmente tem, né, participação sua com as suas condutas. Porque não aconteceu do nada, nada acontece do nada. Não é mesmo? E a vida você agradece sempre por tudo, você agradece e espanta esse medo, tira esse medo da sua vida, porque o medo ele vai te paralisar, e aí você não vai fazer nada, aí você vai viver uma vida, e muita gente vive uma vida assim, mas assim, tá de boa, mas a maioria que vive uma vida assim, se incomoda com os outros, se incomoda com aquele que corre atrás, entendeu? Se junta a pessoas que também são iguais a ele para fazer comentários, para fazer críticas, para fazer insinuações, entendeu? Porque enquanto você tá a fim de mudar, tá feliz pra caramba na sua zona de conforto, e que isso aí não faz com que quando você olha o seu amiguinho crescendo, progredindo, alcançando coisas, que fica feliz. Tá tudo bem, tá tudo bom, mas isso é tão difícil, gente. Isso é tão difícil. Tem até um ditado que diz o seguinte, o amigo, que as pessoas falam assim, amigos a gente vê na hora do aperto. Negativo. O verdadeiro amigo é aquele que fica feliz com as suas conquistas. Esse sim é o verdadeiro amigo. Porque na hora triste, tem muitos que vão se aproximar de você, não porque, né, tá preocupado, tá querendo te ajudar, não, porque gosta. Se sente feliz vendo a desgraça alheia. Mesmo que aquela desgraça alheia não vai acrescentar nada na vida da pessoa. Nada. Mas ele fica feliz. Ele se satisfaz
com a desgraça alheia, né? A possibilidade de dar errado para a pessoa, né? A pessoa tá tentando uma coisa, aí tá com medo de que aquilo ali não aconteça, tudo, aí vai pegar para aquele falso amigo ali, vai comentar com aquele falso amigo. E aquele falso amigo, ele não vai falar na sua cara. Isso aí não vai dar certo não. Mas ele insinua, né? A pessoa já tá preocupada, né? Nervosa, porque acha que aquilo ali não vai ter resultado e tudo. E a pessoa, ela se finge de amiga e ela fala, não, mas dá sim, vai dar certo sim, não sei o quê. Pensando bem, eu conheci uma pessoa que estava nessa mesma situação e que não conseguiu. Quer ver? Eu vou dar um exemplo pra vocês que aconteceu comigo. Do que eu tô falando. Aconteceu comigo. Eu não vou falar o nome do suposto amigo, né? Mas eu vou falar que ó, tá pronto o meu creme. Esse creme aqui ele fica maravilhoso, gente, maravilhoso. Eu uso nos todos os meus copos e no meu bolo não pode. Pra quem sabe, pra quem já viu aqui um vídeo meu, acompanhou, sabe que eu vim pra Portugal e que eu vim... eu dei entrada na cidadania do meu marido do Brasil, né? Eu procurei um advogado, apesar de ser advogada, mas eu não entendia nada desse negócio de cidadania. Agora eu te garanto que eu sei muito mais, às vezes, até do que muitos aí que são advogados. Então eu vim pra cá e esse advogado, eu dei entrada no processo da cidadania do meu marido em novembro, né? Já falei essa história aqui umas milhões de vezes. E eu falei pra esse advogado, ó, já tô com viagem marcada pra março. Eu viajo no dia 14, chego em Portugal no dia 15. Será que até lá já saiu a minha cidadania? Ah, já! Saiu sim, pode ficar tranquila. No máximo, em abril, a sua cidadania saiu. Então, quando eu vim pra cá, eu vim na confiança, né, gente? Eu não vim pra cá como turista pra depois ficar aqui antes que alguém fale que eu tô induzindo a imigração ilegal. Eu gosto sempre de frisar também certas coisas, porque as pessoas gostam muito de especular. E aí pega uma partezinha só do vídeo e querem especular. Não estou instigando a imigração ilegal, não estou estimulando ninguém, até porque eu não vim para ficar ilegal aqui no país. Eu vim porque eu tinha direito, como esposa, de um cidadão português, porque ele seria cidadão português. Meus filhos, como filhos de um cidadão português, eu teria todo o direito de morar aqui em Portugal. Então, o que acontece? Então, só que não aconteceu, as coisas não aconteceram conforme eu achava que ia acontecer. Então, mas conforme o tempo foi passando e eu vi que aquela cidadania não ia sair a tempo, eu corri para fazer. Eu já ia trabalhar mesmo aqui, então eu corri para fazer a minha manifestação de interesse e corri para poder pegar uma autorização de residência pelos estudos para minha filha, que meu filho tinha ido no Brasil passear, então estávamos só nós duas aqui. Na verdade, quando eu liguei, porque aqui tem um setor chamado CEF, um dos trabalhos também que eu vou fazer, porque vocês sabem que eu sou advogada, vocês sabem que eu estou regularizando a minha situação aqui como advogada, um dos trabalhos que eu vou prestar depois vai ser sobre toda a orientação, acompanhamento, agendamento, tudo para as pessoas que têm direito de ficar aqui em Portugal.
Não estou estimulando a imigração ilegal. Pessoas que vieram para cá com visto de trabalho, porque agora saiu. Pessoas que vêm para cá com visto de estudante, pessoas que vieram para cá com um contrato de trabalho, uma promessa de contrato de trabalho, pessoas que já estão aqui, que vieram antes desses vistos, estão precisando de orientação jurídica, eu vou prestar todo esse serviço, tá? Só estou esperando a minha carteira sair. Então, o que eu voltar a falar? Então, eu fiz o agendamento no CEF, só que isso demora para você conseguir agendar, demora o tempo para você ir. Então, tudo isso eu vou fazer um brownie. Eu corri atrás para poder fazer, para não ficar ilegal aqui. Eu não queria ficar ilegal, não era a minha intenção ficar ilegal. Então, tá. Então, eu agendei no CEF pro dia... Tava agendado para minha filha ir fazer a entrevista no CEF no dia 2, que foi no dia 2 de setembro. Acho que foi, dia 2 de setembro. Mas tudo certo, eu fui. Graças a Deus eu tinha feito a manifestação de interesse, né? Eu abri atividade, tinha dado entrada também na minha manifestação de interesse, para não ficar ilegal aqui. Eu não estava regular, eu não estava legal, mas também eu não estava ilegal. Eu estava irregular. Não podia sair de Portugal com a minha manifestação de interesse. Porque é só a manifestação de interesse que só funcionava aqui em Portugal. Só me dava garantias aqui em Portugal. Não podia simplesmente sair e passear pela Europa com uma manifestação de interesse que sequer foi aceita pelo CEF, que inclusive eu tenho que cancelar essa manifestação de interesse porque eu já estou com o meu cartão de residência. Então, foi no dia 2 de setembro, mais ou menos, que nós fomos lá na entrevista lá no CEF. E ela tinha que participar de um festival no dia 2 de novembro. Só que, poxa, eu pensei comigo mesma. Nossa, eu acredito que até lá esse cartão vai sair, né, gente? Leve engano. Os dias foram se passando, os dias foram se passando, os dias foram se passando e nada desse cartão sair. E aí foi chegando o dia da viagem, eu comecei a ficar mais preocupada, né? Porque afinal de contas ela tinha um requerimento, mas ela não tinha o cartão. Ela não podia sair de Portugal para ir para a França, porque esse festival foi na França. Então eu peguei, né? Eu fui começando a ficar nervosa, né? Porque esses festivais que elas participam de dança, esses festivais, eles são caros, né? Tudo muito caro. A passagem comprada, né? Porque tem uma agência da academia de dança. Fez todo esse processo da viagem, com tudo pronto, e eu fiquei com medo de mandar. Em cima da hora eu já estava até quase desistindo de mandar, porque eu fiquei com medo. Ela, você pega lá na França, período de turismo que já acabaram há muito tempo, ela simplesmente tinha um requerimento de uma autorização de residência aqui de Portugal, que só vale aqui em Portugal. Aquele requerimento de autorização de residência pelos estudos só é válido aqui em Portugal. E aí, o meu marido ele ia chegar no dia 31, dia 30 de outubro. Eles saiu de lá, meu marido e meu filho. No dia 29, chegaram aqui no dia 30. E eu peguei e falei, bom, não existe o controle de imigração nas fronteiras aqui nos países que fazem parte da União Europeia. Porém, uns 15 dias antes, mais ou menos, saiu uma notícia de que a França ia fechar as fronteiras. Aí eu fiquei mais nervosa ainda. Eu falei, pô, se forem olhar o passaporte dela, eles vão ver que ela já não tá
ela não tá, já passou muito tempo do período de turista dela aqui em Portugal. E aí eu fiquei muito nervosa. Resumindo, ela foi, para encerrar, porque não é o assunto desse vídeo, o assunto desse vídeo é até uma outra coisa, é sobre o medo de paralisar, mas se eu for começar a entrar e querer explicar em detalhes, eu vou acabar desvirtuando, esse vídeo vai ficar imenso e ninguém vai querer ver. Então, ela foi, o pai dela foi com ela, deixou ela lá na França, passou, né, entrou na França, tudo, voltou para Portugal. Resumindo, graças a Deus foi tudo bem. Mas eu quero falar sobre uma pessoa. E aí eu nervosa com essa situação, eu comentei com essa pessoa. De início, ela falou assim: não tem problema não existe controle, não, fica tranquila, não sei o que. Mas em seguida, na mesma hora, ela falou assim, aí eu falei, até porque, mas eu vou mandar o pai dela, porque o pai dela é cidadão português, tinha saído da cidadania do meu marido e eu já tinha agendado pra ela pegar o cartão de cidadão dele. Mas o meu marido tá com o cartão. Mas é ele, ela não tem. Então, é o que eu tô falando, amigo você vê na hora que você tá bem, que você tá feliz. Aquele amigo que fica feliz porque você tá feliz é amigo. Agora, aquelas pessoas que estão próximas a você, que você acaba, e eu não perco essa mania de comentar assuntos que são problemas pra mim, porém, eu tenho que fazer esse exercício mental. Tá, eu tô com esse tipo de problema. Alguém pode me ajudar? Não, ninguém pode me ajudar. Então cala tua boca, fala pra ninguém. Pô, eu tô com esse tipo de problema. Alguém poderia me ajudar? Sim. Quem? Fulano poderia me ajudar? Não. Então por que tu vai falar com ele? Né? Então tem que aprender a fazer esse exercício mental quando você tem um problema. Porque amigos, você só vê quando você tá bem, que você tá feliz. E se aquele amigo ficar feliz porque você também tá feliz, aquele é amigo. Tá? Agora, muitos vão se aproximar de você quando você tem um problema. E vão sempre jogar aquela sementinha de mais dúvida. Você tá com dúvidas de que isso vai dar certo? Olha, cuidado. Eu conheço alguém que aconteceu a mesma coisa. Se ferrou. Entendeu? Então, eu vou agora, que eu tenho que fazer agora esse brownie. Eu até tenho um pouco de brownie aí, mas eu vou fazer mais brownies. A minha receita do brownie, acho que eu já falei. Se eu não falei, comenta aqui nos comentários quem quer a receita desse brownie. Eu mudei a receita desse brownie. Ele tá mais molhadinho, eu tô usando açúcar mascavo agora, coisa que eu não usava. E que mais? Como eu não podia deixar, eu pedi pra vocês, eu tive agora mais um inscrito, obrigada por esse novo inscrito, é uma nova inscrita, eu já vi. E eu tinha falado pra vocês o seguinte, sobre o sorteio que eu vou fazer em relação a um passaporte brasileiro, quando eu atingir 500 inscritos. E tinha falado pra pessoa que tá se inscrevendo por conta do sorteio, ou que tá se inscrevendo por conta do sorteio, mas não quer botar no comentário que, tô me inscrevendo por conta do sorteio. Tá bom, beleza, não bota não, mas se inscreve de forma pública. Por quê? Quem se inscreve de forma pública, eu consigo ver lá quem tá se inscrevendo. Então eu consigo depois colocar aquela pessoa no sorteio e depois entrar em contato com a pessoa se ela for a vencedora. Agora, eu não sei como é que tem, mas eu sei assim, porque eu tenho inscritos que eu não vejo quem são. Essa última inscrita e mais uma, quando eu entro lá nos inscritos, tá assim, inscritos públicos, então eu consigo ver quem se inscreveu. Agora, se inscrever de uma outra forma que eu não sei como é que funciona e aí eu não consigo ver, mesmo que apareça mais um inscrito, mas se eu for lá abrir e eu não conseguir ver, eu não tenho nem como entrar em contato com essa pessoa. Ou então, se está se inscrevendo e também vai querer participar do sorteio e não quer se inscrever de forma pública, também não tem problema. Ou me chama no privado, ou vai lá no meu Instagram, que é Família Cardoso Gonçalves, manda uma mensagem pra mim, manda um direct pra mim e fala, olha, eu me inscrevi lá no seu canal, eu quero participar do sorteio. Meu nome é tal, né? E dá uma forma de eu entrar em contato depois, se no caso for o vencedor, tá? Então, eu venho pedir para se inscreverem aqui no canal, se gostarem do conteúdo, ou se não gostarem, tiver alguma dica, alguma crítica construtiva, eu sou aberta a tudo, né? Mas se inscreva no canal, dá o like, compartilhe para isso aí atingir mais pessoas, para eu conseguir crescer aqui no YouTube, tá bom? Me siga também nas minhas outras redes sociais, no Instagram.
Eu acho que eu vou abrir o meu pessoal, mas eu ainda não abri. Então, é Família Cardoso Gonçalves, que é o público. Eu tenho uma confeitaria, eu trabalho com uma confeitaria aqui em Portugal, que é Delícias _Lour, tá? E meu Facebook da confeitaria, Doces da Lour. Quem puder me seguir lá nas minhas outras redes sociais, se inscrever aqui no canal, vou ficar muito feliz, muito agradecida. Uma boa tarde, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima.